Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. É comigo mesmo, Leandro Souza. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vinda, minha amiga telenauta, internauta conectado em mais um episódio. E esse, eu falo que todo episódio do Comenta na Voz é especial, mas esse é muito mais do que especial. É especialíssimo. E por que, meu amigo? Porque, minha amiga, é o primeiro do ano, né? Então, feliz ano novo, feliz 2022, com saúde, com paz, com alegria. Não estamos mais no Natal, né? Encerrou no dia 6, para quem é católico sabe bem disso. Então o período de Natal foi até o dia 6 de janeiro, então não posso dar mais Feliz Natal oficialmente, mas eu dou sim Feliz Natal, porque afinal de contas, Natal a gente tem que ter esse espírito natalino o ano inteiro. E nós estamos aí hoje no primeiro episódio do Comenta na Voz. Esse ano que a gente pretende ampliar os podcasts aqui na Voz do Repórter, mais produtos, mais conteúdo para você, meu amigo, para você, minha amiga telenauta, internauta conectado. Vou deixar uns cards aqui em cima para quem está no YouTube, no canal do YouTube do Leandro Souza, que eu tô pedindo, né? Não é que eu precise não, é porque eu preciso desesperadamente que vocês se inscrevam no canal, divulguem o canal do Leandro Souza. A gente queria atingir pelo menos 100 inscritos, olha aí, minha meta é de 100 inscritos no ano, tá? Para que a gente consiga aí galgar passo a passo outras... Um endereço URL personalizado, outras coisinhas mais que a gente possa vir a fazer aqui no canal do YouTube do canal do Leandro Souza. Então vou deixar uns cards aqui para episódios passados do podcast Comenta na Voz, como também de outros podcasts, principalmente do podcast do Tech Giro, né? O seu giro tecnológico, que vai também ao ar tanto pelo YouTube como pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Está pelo canal do YouTube do Leandro Souza? Muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e, claro, divulguem nas suas mídias, nas suas redes sociais. Se está pelo site da Voz do Repórter, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua paciência. Verifica aí no site todas as outras seções do site. Tem aí a seção de podcast, a programação. Veja aí os programas ao vivo. Se programe aí para sempre estar acompanhando a programação ao vivo da nossa Voz do Repórter, tá ok? Então, se estiver pelo site da Voz do Repórter, dá uma passadinha no canal do Leandro Souza, se inscreve lá no canal. Se está pelo canal do Leandro Souza no YouTube, vai lá também no site da Voz do Repórter, tá ok? Então vamos começar o nosso episódio de hoje do Comenta na Voz, trazendo um assunto mais do que interessante aí para você, meu amigo, para você, minha amiga telenauta, internauta conectado. Recheada de craques, a Copa Africana de Nações vai ter início. Ou não sei quando você vai ouvir esse podcast, iniciou, né? Ou até quem sabe já até terminou, não sei quando você vai ouvir esse podcast. Interessante que na edição desse ano da Copa Africana de Nações vai ter transmissão de TV aberta após mais de uma década. Olha aí que interessante, né? Então depois de uma década, depois de especificamente 12 anos, né? Após 12 anos, uma TV aberta vai transmitir a Copa Africana de Nações.
E o torneio reunirá 24 times, 24 seleções do continente. E claro, a gente sabe que essa Copa, ultimamente, ela é recheada de estrelas, principalmente de clubes europeus, né? Vai ter a presença do egípcio Salah, né? O Mohamed Salah, o senegalês Mané, o argelino Mahrez e o gabonês Aubameyang. Ou seja, são craques realmente que desfilam nos campeonatos, nos gramados europeus, vão estar participando aí dessa Copa Africana das Nações. Ele é o principal torneio, né, do continente africano, com início em janeiro, e como eu já falei antes, são 24 seleções do continente, incluindo figuras constantes em torneios da Copa do Mundo, né? Tem seleções africanas que sempre estão fazendo parte da Copa do Mundo, como podemos citar o Egito, Nigéria e Camarões. Como eu já falei, estrelas não faltam nessa competição. Mohamed Salah e Sadio Mané, que são do Liverpool, o Mendy do Chelsea, o Aubameyang do Arsenal, né? Então é muito interessante. Não sei quando você vai estar ouvindo o nosso Comenta na Voz, mas a Copa Africana de Nações terão ou tiveram, depende de quando você vai estar ouvindo, os jogos da primeira fase entre os dias 9 e 20 de janeiro, com as duas melhores seleções de cada grupo garantindo a vaga nas oitavas de final. Os 4 melhores terceiros colocados também avançam para o mata-mata. E a edição de 2022 será transmitida pela Band. Olha aí, a Band TV aberta vai transmitir a Copa Africana de Nações, que claro, comprou os direitos de transmissão, fazendo com que o torneio volte à TV aberta após um hiato de 12 anos. E vamos saber um pouquinho mais sobre essa edição da Copa Africana de Nações. Uma das maiores potências do continente africano é o Camarões, que será o país sede dessa edição. Esta será a segunda vez na história que Camarões, que é da África Central, receberá o torneio. Isso 50 anos depois de ter sediado a edição em 1972. Ao todo, 5 cidades camaronesas abrigarão as partidas. Yaoundé, a capital do país, receberá a abertura e a final no estádio Olembe. Além disso, o estádio Ahmadou Ahidjo também será palco de alguns jogos, além da capital, Douala, com o estádio Japoma, Garoua, com o estádio Rondé Adjia, Limbé, estádio Limbé também, e Bafoussam, sede do Koekong, também vão fazer parte dessa competição continental. Vamos lá para os grupos. No grupo A, a seleção de Camarões é a grande favorita, né? Contando com nomes como Carlton Ekambi, que é do Lyon, atual artilheiro da Liga Europa. A seleção de Burkina Faso, que tenta se firmar entre as grandes do continente, e se coloca como a principal candidata à segunda vaga do grupo, enquanto que Cabo Verde e Etiópia correm por fora. No grupo B, o favoritismo fica por conta da seleção do Senegal, que carrega nomes famosos como Mendy, do Chelsea, o Mané, do Liverpool, e o Koulibaly, do Napoli, além de Gueye, do PSG, e Sarr, do Watford. Completa ainda o grupo a Guiné, que tem tudo para ficar com a segunda colocação, e os rivais locais, Malawi e Zimbábue. Teoricamente, ambas brigarão pela terceira posição na esperança de se classificar. Lembrando, né, que os 2 primeiros de cada grupo se classificam, né, as 2 melhores seleções de cada grupo se classificam e os 4 melhores terceiros colocados também avançam, tá ok? Continuando no grupo C, predomina o equilíbrio de Gana e Marrocos, 2 seleções com histórico recente forte, e eles chegam ao torneio buscando renovação e podem não apresentar aquele futebol esperado, porque estão nessa fase de renovação, né? Isso, com essa renovação, pode ajudar o Gabão, que tem um experiente e renomado atacante Aubameyang, como também pode ajudar Comores, que apresentou bons resultados
contra seleções grandes do continente e pode atrapalhar aí tanto Gana como Marrocos. Só que interessante, né? O Aubameyang, ele é um jogador sozinho, joga no Arsenal, grande jogador, mas será que ele tem condições de levar o Gabão para se classificar? Será que um jogador apenas consegue isso? Vamos ver aí durante a competição. Na chave D haverá um confronto de gigantes, Egito e Nigéria, duas das melhores seleções e potências históricas do continente. Os egípcios, vocês sabem, você meu amigo, você minha amiga, tem o talento e a fase espetacular do Mohamed Salah, que joga no Liverpool. Enquanto os nigerianos possuem um time mais estruturado, o que torna o embate entre as duas equipes imprevisível. Esse vai ser um grupo interessante, o grupo D, hein? Vamos colocar um asterisco no grupo D. Egito e Nigéria, tem tudo para se classificarem, mas quando jogarem entre si, é que a gente vai ter uma noção que se um jogador apenas, que é o Salah, que o time joga em função dele, tem condições de levar o primeiro lugar, vou chamar logo assim, o primeiro lugar desse grupo da chave D, ou a Nigéria, que tem esse time mais estruturado, tem um time mais completo, tem uma coletividade mais apurada, será que consegue vencer aí o Egito do Salah, do grande craque Salah? Ou o Egito, apesar de ter o Salah, pode também fazer embate. Os outros atletas, os outros 10 jogadores podem também conseguir essa coletividade? Bom, a gente vai ver, ou a gente viu, dependendo de quando você vai estar ouvindo o Comenta na Voz, como é que foi esse empate, tá? Sudão e Guiné-Bissau são as outras duas equipes do grupo D e devem brigar aí apenas pela terceira posição. Só um hecatombe aqui para Egito e Nigéria não serem primeiro e segundo colocados nesse grupo, tá? O grupo E também colocará frente a frente duas grandes equipes, duas grandes seleções lá que atualmente estão em alta na África, né, no continente africano. Argélia e Costa do Marfim. Os argelinos, que tem o Mahrez como grande destaque, né, o Mahrez que é jogador do Manchester City, defende uma invencibilidade de 27 jogos e se credenciam como uma das favoritas ao título. Mesmo não estando em seu auge, a Costa do Marfim possui o artilheiro da Champions League, Sebastian Haller, do Ajax, que marcou 10 gols em 6 jogos no torneio. Guiné Equatorial e Serra Leoa completam a chave. Por fim, o último grupo, o grupo F, Tunísia e Mali despontam como favoritas da classificação, com a Gâmbia despontando como principal concorrente ao terceiro lugar. Complementando esse grupo F, a Mauritânia é a seleção que não deve dar muito trabalho aí às demais seleções da chave. Mas aí eu coloco um asterisco também na Mauritânia. A Mauritânia vai ser aí a responsável pela classificação no grupo, né? Quem tropeçar, quem perder pontos diante da Mauritânia aí, vai ficar numa condição complicada para o restante da competição. E essa edição, interessante, essa edição da Copa Africana de Nações, nós temos algumas curiosidades, né? A seleção do Egito é a maior vencedora da história, tendo conquistado o título em 7 das 32 edições já realizadas. A última conquista do Egito foi em 2010. Camarões tem 5, Gana 4, Nigéria 3, Argélia tem 1, República Democrática do Congo tem 1 e Costa do Marfim, com 2 competições, completam a lista de países com mais de... Argélia, Congo e Costa do Marfim tem dois títulos cada uma, né? Então essas são as seleções que têm mais de um título. Repetindo, Egito com 7, Camarões tem 5, Gana tem 4, Nigéria 3, aí Argélia, República Democrática do Congo e Costa do Marfim tem 2 títulos cada uma. Inclusive a seleção do Mahrez, né,
é a atual campeã do torneio, tendo conquistado o troféu de 2019 depois de derrotar Senegal na final pelo placar mínimo de 1-0. A maior goleada nesse torneio, nessa Copa Africana de Nações, aconteceu em 1970 e se repetiu em 2012. Em 70, a Costa do Marfim venceu a Etiópia por 6-1. Depois foi a vez de Guiné igualar a marca com impiedoso triunfo sobre Botsuana, a esse já em 2012. Tá? Uma das polêmicas que aconteceram agora recentes, ou antes de começar o torneio, foi o principal destaque, né? O Halle da Costa do Marfim, o principal destaque da Costa do Marfim, o Halle, polemizou. Ele foi falar sobre o desrespeito da mídia, principalmente a mídia europeia, com a Copa Africana de Nações. Durante uma entrevista ao jornal The Telegraph, jornal holandês, o atacante foi questionado se preferia defender sua seleção ou ficar em seu clube durante o torneio. Essa pergunta irritou muito o jogador da Costa do Marfim e disparou uma resposta à altura da pergunta. Esta afirmação mostra o desrespeito pela África, abre aspas aí, hein, que é o Halle falando. Esta afirmação mostra o desrespeito pela África. Será que isso alguma vez teria sido apresentado ou perguntado a um jogador europeu para um campeonato da Europa? Questionou o jogador. Abre aspas novamente. Odeio ter que escolher entre meu país e meu clube. Isso é realmente um pontinhos aí. Eu jogo com o Ajax pelo título e essas duas partidas são muito importantes porque influenciam no ranking. Continuou o marfinense, enfatizando que apresentar seu país é uma grande honra. Outra polêmica aí que está rolando nessa Copa Africana de Nações, que pode afetar o transcorrer do torneio, é claro, ainda a pandemia do Covid-19, principalmente com essa variante da Omicron. Antes mesmo da bola rolar, né, algumas seleções já detectaram alguns casos positivos de jogadores contaminados. O caso de Senegal, que teve que adiar o embarque para Camarões. O mesmo aconteceu com Cabo Verde e Tunísia. A Costa do Marfim cancelou uma segunda partida de preparação. A seleção de Burkina Faso, que vai enfrentar os donos da casa na estreia, deixou 3 jogadores em isolamento enquanto aguardam os resultados dos testes da Covid-19. E é provável que alguns jogadores não disputem a partida de abertura, né? Além disso, um conflito armado entre cidadãos que defendem a criação de um novo estado chamado Amazônia e as autoridades camaronesas ameaçam a segurança das delegações e dos torcedores nas proximidades da cidade de Limbe, uma das sedes do torneio. Então é interessante, é muito bonito o futebol internacional, o futebol mundial, que está começando aí uma Copa Africana de Nações, voltando aí para a TV aberta aqui no Brasil após 12 anos, com todos esses craques, mas é um continente cercado de... eu não vou dizer dificuldades também, mas eu vou dizer de particularidades, né? São várias etnias ali. É um continente que tem uma história mundial riquíssima, antiquíssima também. A gente sabe que ele é o berço da humanidade ali pela África. Então é muito interessante esse torneio, esse campeonato, essa Copa, inclusive no sentido cultural também. Então, se você tiver aí oportunidade, assiste alguns jogos, vejam aí alguns jogadores africanos em ação. A gente sabe que é um futebol que cresceu bastante nos últimos anos. Temos vários craques aí jogando, principalmente nos campeonatos europeus. Jogadores que disputam aí artilharia de Champions League, artilharia nos seus campeonatos locais, inclusive melhor jogador do mundo, bola de ouro da FIFA, estão disputando também. Então é um campeonato que por isso que eu quis trazer para você, meu amigo, para você, minha amiga telenauta, internauta conectado, algumas informações, alguns detalhes, algumas análises
sobre a Copa Africana de Nações, que reunirá 24 seleções agora, realizada em janeiro de 2022. Não sei quando você vai estar ouvindo o nosso podcast, mas os jogos da primeira fase acontecerão ou aconteceram entre os dias 9 e 20 de janeiro, um pouquinho antes desse episódio ter sido lançado aí, tanto no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, como também no canal do Leandro Souza, o canal do YouTube do Leandro Souza. Claro, também pelo Spotify, também pelo Google Podcast, você encontra o Comenta na Voz. Tá ok? Vou ficando por aqui com esse episódio, agradecendo sua audiência, sua paciência. Fiquem com Deus, muito obrigado mais uma vez por escutar, por estar conosco junto do Comenta na Voz. Divulguem, coloquem nas suas mídias, nas suas redes sociais, o podcast Comenta na Voz. Muito obrigado, vou ficando por aqui, agradecendo sua audiência, sua paciência mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.